Fala galera, aqui é o professor Rogério Figueiredo do seu canal Mais Conta. Seja bem-vindo ao nosso projeto de revisão Enem. E nós estamos revisando em cima das competências e habilidades. E a primeira competência que a gente trabalhou, a gente está na segunda aula, foi a competência 1, que diz construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Hoje nós vamos trabalhar a habilidade 3, 4 e 5. Vamos tentar resolver aqui algumas questões com vocês, facilitar o processo. Vamos lá, leitura rápida, tá? Para a gente ganhar tempo. Questão do ano passado. Antes vamos entender aqui o que quer dizer a habilidade 3. Resolver situações, problema envolvendo conhecimentos numéricos. Bem abrangente, tá, gente? Mas basicamente ela vai envolver aí assuntos do ensino fundamental, misturado com o ensino médio, com uma regrinha aí básica. Vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar para o trabalho quando chove. Deixa eu marcar aqui esse quando chove, certo? Caso não chova, caso não chova, 25% possibilidade de probabilidade de atrasar, ok? Aí, para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrer chuva. Bem, se a probabilidade de ocorrer chuva é 30%, logo não ocorrer é 70%. Pois bem, qual a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia? Gente, ele se atrasa de qualquer jeito. Quando chove, se chover, quando chove, esse cara atrasa 50%. Tem a possibilidade de atrasar em 50%. Quando não chove, ele tem 20% de possibilidade de atrasar. Aqui está dizendo que ele vai atrasar. Só que deram uma estimativa aqui de chuva. Para chover nesse certo dia, nesse tal dia aí, que está de referência, ele disse que é 30% de chover. Então, se é 30% de chover, é 70% de não chover. Só que todas as duas situações têm atraso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, 50% de 30%. É assim que a gente faz. E 25% de 70%. Aí você me pergunta, mas por que, Rogério? Não, porque de qualquer forma ele vai atrasar. Sim, mas não tem uma fórmula de probabilidade? Meus amigos, não fique só na fórmula. Eu vou até colocar aqui. A fórmula da probabilidade é o evento sobre o espaço amostral, nome bonito. Mas eu gosto de escrever assim, o que eu quero... o que eu quero sobre o que eu tenho. Esse é o padrão. Só que aqui ele já está falando da probabilidade. Probabilidade é uma razão. Se ele já está dizendo a probabilidade, ou ela se apresenta como número decimal, ou como uma fração, ou simplesmente como porcentagem. Aqui está como porcentagem. Então vamos fazer aqui, vamos fazer esse cálculo aqui. Tentar fazer um cálculo rápido aqui, 50% de 30%. 50%, 30%. Ok? Isso vai dar o quê? 50 vezes 30 dá 1.500. Dividido por 100 vezes 100, 10.000. Ok? Vamos cortar logo esse zerinho aqui. E eu vou ficar com 150 sobre 1.000. Vamos deixar assim. Tá bom? Então, agora eu vou calcular 25% de 70. Então, 25% de 70. Continha de padaria, galera. Olha, 25 vezes 70, a gente faz um cálculo rápido aqui, 25 vezes 100 já dá 150, mais 25 vezes 6, já dá 150, mais 25, 175, coloca esse zerinho aqui, puxou e ficou 10.000 aqui também. Corta esse zero com esse,
eu fico com 175 sobre 1000. E agora, Rogério, o que eu vou fazer? Simples. Tanto esse caracteriza atraso, como esse também. A união desses dois, o somatório desses dois, vai dar a minha probabilidade procurada. Então, eu vou fazer assim, ó. Vamos escrever esse valor aqui, 150, dividido por 1000, vai ficar 0,150. E esse cara aqui, 175 dividido por 1000, vai ficar 0,175. Ok? Se eu somar esse com esse, eu vou ter o quê? 0,325. Ok? A alternativa aqui, letra C. Questãozinha boa, inteligente, não é? E tem um certo cálculo. Vamos para a próxima questão, ainda na habilidade 3. Opa, deu um salto a mais, volta para cá, homem. Vamos lá. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala de 1:400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. Tá, o volume do monumento original, eita, que tá uma linha reta, hein, gente? Vamos lá, deixar aqui. Então, do seu monumento original é em metros cúbicos o valor de. Bem, vamos entender a situação. Onde tem escala, não é? É uma razão especial. Nós temos que é a medida do desenho, não é? O prático, né? Desenho ou da cópia, da réplica, sobre o real. Que nesse caso aqui vai ser o objeto, não é? O monumento pequeno, sobre o monumento original. Ok? Monumento original. E aí ele está dizendo que a escala é de 1:400. Ok? Esse valor aqui de 25 centímetros cúbicos é o valor do volume do objeto. Gente, quando eu estou falando de volume, a medida linear ela tem que ser levada ao cubo. Isso é uma relação que existe de proporcionalidade. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma figura, um retângulo, se eu aumentar proporcionalmente a base dele, a altura também tem que aumentar proporcionalmente. Só que se eu estiver fazendo uma relação com o volume, tipo a aresta de um cubo, a aresta de uma figura sólida, então nós sabemos que eu tenho que pegar a medida linear e ficar o cubo. Mas por que, Rogério? Porque, gente, se a medida aqui é em centímetros cúbicos e aqui é a medida linear, não vai bater, né? Não vai igualar. Então tem que elevar esse cara aqui ao cubo, certo? E achar o monumento, o tamanho original do monumento. Eu vou chamar isso aqui de x, que é o que eu estou procurando. Bem, se eu elevar isso aqui ao cubo, depois de fazer uma regra de 3, eu vou ter o quê? 1 sobre 400 ao cubo igual a 25 sobre x. Um meio pelos extremos aqui rápido, eu vou ter x igual a 25, que multiplica 400 ao cubo. Galera, quando eu estou fazendo uma multiplicação por 25, é o mesmo que dividir o número por 4. Sabe por quê? Porque 25 é 100 dividido por 4. Então, no lugar de escrever 25, eu posso colocar 100 por 4. Essa dica aqui vai facilitar o nosso trabalho. Gente, 400 ao cubo é nada mais, nada menos de 400 vezes 400 vezes 400. Por que está fazendo isso, Rogério? Porque eu vou dar um corte aqui, ó.
E esse valor aqui só vai ficar 100. Entendeu aí? Por que, Rogério? É porque 400 vezes 400 dá 16. Coloco os 4 zeros. E ainda tem 100 e 100. Mais essa quantidade toda de zero aí. Percebe? Então, esse é o valor do que a gente está procurando, né? Em centímetros cúbicos. É zero pra caramba, velho. Zero pra caramba. Então, 100 vezes 100 daqui, não é? Vezes 400 vezes 400. Só que isso aqui está em centímetros cúbicos. E você sabe, centímetros cúbicos, porque ele quer em metros cúbicos, eu tenho que andar as casas até chegar a metro. Lembrando, metro, decímetro e centímetro. Só que quando é cúbico, eu não ando de casa em casa. Então, eu tenho que andar de 3 em 3. Então, eu vou ter que 3 aqui e 3 aqui. Então, eu vou andar daqui, a vírgula vem para cá e depois ela salta para aqui. Então, eu vou ficar com o valor de 1.600 metros cúbicos. Beleza? A alternativa aqui, letra C. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Agora já na habilidade 4, que diz assim: avaliar a razoabilidade, ou nome bonito, né, de um resultado numérico na construção de um argumento sobre as afirmações quantitativas. Gente, característica desse tipo de questão. Ele tem que existir um argumento, uma história por trás aí, para avaliar a situação quantidade. Quantidade, o que eu vou pagar, o que eu vou encher e tal. Pode ser tudo nessa linha. Vamos ver o que a gente vai trabalhar aqui. Olha só. O texto diz: em um parque há 2 mirantes de alturas distintas que são acessados por elevador panorâmico. Tá aqui a ideia. O topo do mirante 1 é acessado pelo elevador 1, não é? Que está aqui. Enquanto que o topo do mirante 2 é acessado pelo elevador 2. Eles encontram-se a uma distância possível de ser percorrida a pé. Então, é possível andar daqui para cá a pé, ok? Não é? Andando a pé. E aí, o que acontece? Entre os mirantes, aí tá. Que os ligas que podem ou não ser utilizados pelo visitante. Bem, não é obrigatório andar pelo mirante. Isso aí a gente já está dizendo. Aí ele diz aqui: o acesso aos elevadores tem os seguintes custos. Tem esses valores aqui. Vamos dar um salto aqui. O custo da passagem do teleférico partindo do topo do mirante 1 para o topo do mirante 2, R$2. E do mirante 2 e do topo do mirante 2 para o topo do mirante 1 é de R$2,50. Qual o menor custo em real para uma pessoa visitar os topos dos 2 mirantes e retornar ao solo? Bem, gente, se não é obrigatório andar pelo teleférico e dá para fazer esse caminho, o normal é a gente pegar e fazer o seguinte: sobe, vai no topo e desce e segue a pé. Não paga nada para isso. Sobe e desce. E acabou. E ele visitou os 2. Tá? Então, o mais econômico provavelmente deve ser esse caminho. Porque olhando pelas respostas estão muito próximas. Se eu pegar eu vou fazer só um teste aqui rápido. Por exemplo, se eu subir aqui, ele está dizendo que subir pelo elevador 1 paga 15 centavos. Então, eu pagaria aí 15 centavos. Certo? Saía daqui, né? Porque o que ele quer? Qual é o custo real para a pessoa visitar os topos dos 2 mirantes? Eu saio daqui 0,15, subo, né? Pago para subir. Depois sigo de teleférico. Olha,
do topo do mirante 1 para o topo do mirante 2 eu pago R$2. Então, vou pagar aqui R$2 mais R$2. E aí, eu tô no topo aqui, tenho que descer o elevador. Descer o elevador 2, paga R$2,30. Tá certo? Eu pago aqui R$2,30. Então, R$4. E aqui, R$4,45. Esse é o valor que eu pagaria fazendo esse processo. Eu não vou fazer nenhum outro, porque eu vou pagar aqui para subir no elevador 2, R$1,80, já é um valor muito alto, e descer por aqui já é um outro valor muito alto. Mas será que é R$4,45? Muito cuidado, gente. Pode ser que tenha um outro valor. Vamos testar um outro valor aqui, uma ideia, né? Por que eu vou andar de teleférico? O padrão aqui é visitar o topo. Vamos lá. Se eu subir aqui, eu pago só subindo 0, né? Subindo 0,15. Beleza. E desço. Para descer no elevador 1, eu pago 10 centavos. No total, aqui eu vou pagar 0,25, né? 25 centavos. Guarda aí. Venho andando a pé, parará, 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 subo. Quando eu subo, eu pago, ó, subir no elevador 2, eu pago R$1,80. E desço. Descer do elevador 2, paga mais R$2,30. Gente, vamos fazer o somatório aqui. 0, né? 8 e 3 vai dar 11. Vai 1 aqui, 2, 4. R$4,10. Se eu pego esse valor e somo com esse aqui, ó, eu vou pagar R$4,35. Menor do que esse valor aqui. Logo, o menor valor que eu tenho é esse aqui. Gente, tanto faz eu começar daqui ou começar daqui, né? Mas a pegada para ir a pé é o menor valor, não tem como. Ok? Então, a resposta correta é 4,35. Observe que a gente viu uma situação real, razoável, numérica, e construiu um certo argumento para completar e teve uma afirmativa aí quantitativa. Beleza? Vamos lá. Se você tem dificuldade nessa área de quantificar, então você vai ter que estudar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, essa questão aqui. Professor Robério, quase professor Rogério, né, gente? Propôs a seus alunos o seguinte problema. Quantos números naturais com 7 algarismos tem o produto dos algarismos igual a 14? Eliomar, seu aluno, argumentou com o professor que o problema era impossível de ser resolvido, pois não existe 7 algarismos que multiplicados resultariam em 14. O argumento do aluno está correto e o professor deveria refazer a pergunta. Tarará, tarará, tarará. Vamos lá. Se eu tenho aqui 14 e eu quero achar números com 7 algarismos, gente, eu quero achar números com 7 algarismos, são 7 posições, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 posições. Mas ele diz que tem que ser formado pelos números da multiplicação de 14. Multiplicação dos números, que vai dar 14. Gente, se a gente fatorar 14, nós vamos ter 2 vezes 7. Ok? 2 vezes 7. E ele quer que use só esse. Gente, eu não tenho como botar outros valores aqui, a não ser 1. Porque se eu colocar assim, ó, eu quero posições. Então, eu tenho 2, 7. E qual é o elemento neutro na multiplicação? 1. Então, para eu completar aqui, eu tenho 1 e 1. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. O que acontece? Está acontecendo a repetição de 5 vezes. Galera, eu estou aqui falando de formar números. Se eu estou falando de formar números, eu pegando 2, 7 e todos 1 aqui,
eu tenho uma permutação. Só que eu tenho uma permutação com repetição. Vê se não é. A permutação de 7 com repetição de 5. Isso vai resolver de que forma? 7 fatorial sobre 5 fatorial. Muito simples. Reduzimos aqui 7 vezes 6 até 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Eu vou cortar esse 5 com esse 5 e eu vou ficar com 7 vezes 6, que vai dar 42. Olhando aqui para as alternativas, ele disse assim: o argumento do aluno está errado, pois existem 42 números que satisfazem as condições do problema. Se liga que ele não está falando aqui, gente. Se liga. Ele não está falando aqui que não pode repetir e tal. Ele quer formar números. Então, ele tem 7 elementos para 7 posições. Só que aqui existe uma repetição. Veja bem, a gente está dentro de uma competência que fala de operações com números, dentro do contexto dos números reais. Então, pode ser qualquer coisa, como eu disse a você. E a habilidade 4 diz que a gente tem que fazer uma verificação quantitativa. Olha a palavra-chave aqui. Argumento do aluno. Então, é uma situação de argumentação para você poder fazer a quantificação. Ok? Espero que você tenha entendido aí a habilidade 4. Vamos para a última habilidade dessa competência, que diz o seguinte nessa questão. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando o videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Vamos lá. Quantidade de jogadores, 2. Número de partida, 1. Quantidade de jogadores, 3. Número de partida, 3. Quantidade 4. Número de partida, 6. 5. 10 partidas. 6. 15 partidas. E 7. 21 partidas. O que está acontecendo aqui? É que está tendo uma relação de jogos, né? Então, por exemplo, se eu tenho 2 jogadores, só vai ter uma partida, um contra o outro. Se eu tenho 3 jogadores, vai ter 3 partidas, né? Tipo, se eu tiver assim, jogador A, jogador B e jogador C. Vai ter um jogo esse com esse com esse. Então, 2 partidas. E, finalmente, B com C. Então, aí a gente está combinando um com o outro, né? E sim, sendo aí na mesma pegada. Tá? Então, isso aqui é uma combinação para ter uma partida 2 adversários, combinação 2 a 2. Mas o que ele quer aqui? Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Antes disso, vamos ler aqui a habilidade 5. O que é que diz a habilidade 5? A habilidade 5 diz avaliar a proposta de intervenção na realidade estudando conhecimento numérico ou outra coisa vasta. Essa competência 1, gente, é muito aberta. Pode vir muita coisa nessa competência 1. Sabe? Então, não dá para focar muito nela e analisar. Existem outras competências que a gente vai ver com mais calma e analisar aí. Mas essa competência 1, não. Vamos lá. Vamos aqui, a gente já pode entender que é uma combinação. Por quê? Porque se eu jogo com A jogar com B, é a mesma coisa de B jogar com A. Então, a ordem não importa. Eu vou fazer a combinação de 8, 2 a 2. Tá certo? Eu não vou fazer pela fórmula, não. 8, 2 a 2 significa, ó, uma dica aqui para você. 8, 2 a 2, a gente faz 2 números aqui em cima multiplicando, pegando na parte do 8, 8 vezes 7. E aqui embaixo a mesma coisa, 2 números multiplicando, 2 vezes 1. Beleza? Dou um corte aqui, ó, passo ceró, 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 7, 28, continha de padaria. Então, a alternativa aqui, correta, letra E. Beleza, galera? Entenderam aí bonitinho? Vamos lá, vamos seguir aí a próxima. A última questão de hoje é dentro da habilidade 5 e para encerrar, diz assim: o médico Henrique receitou a ele 2 remédios que deverão ser tomados por 3 dias, um de 6 em 6 dias e o outro de 4 em 4 horas. 6 em 6 dias e o outro de 4 em 4 horas.
Se ele iniciar o tratamento às 15 horas, tomando 2 remédios juntos para cumprir a recomendação médica, os 2 remédios serão consumidos juntos sempre às. Vamos lá. Ele está falando aqui, não é 6 e 6 dias. Vamos corrigir aqui. Não é 6 e 6 dias. Está errado esse negócio. Porque se vai tomar apenas em 3 dias, como é que vai ser de 6 e 6 dias? Aqui seria horas também. Gente, questão clássica de MMC. Por quê? Porque vai existir repetição. Se eu vou tomar juntos, então eu vou em busca do MMC dele. Fazendo o MMC de 6 com 4, nós vamos achar o quê? Dividido por 2, 3 e 2, novamente por 2, 3 e 1 e por 3. Nós vamos ter aqui 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, ou melhor, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, ele vai tomar de 12 em 12 horas. Se ele começou de 15 horas, certo? Só depois de 12 horas, nós sabemos já que nós vamos ter 15, 3 horas, depois de novo, tipo 15 horas. Aí só vai tomar de 3 horas da manhã, certo? Aí depois só de 15 horas do outro dia, porque são 12 horas, o dia tem 24 horas, né, galera? 24 horas. Então, conta muito simples. Ele vai tomar 3 horas e às 15 horas. Beleza, galera? Daí a gente encerra nossa aula de hoje. Fica ligado conosco aí. Se inscreve no canal, ativa a notificação, fala para geral. Eu vou conseguir, junto com vocês, para a gente passar por todas as habilidades, tá? E antes da prova vocês já terem visto toda a habilidade. Beleza? Então, como eu falo o seguinte para você, tenha foco, tenha força e tenha fé. Um abraço e fique com Deus.